Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas. Mais uma vez, professor Lucas, e nós vamos continuar a nossa jornada de análise de questões que caíram em segunda fase da OAB na matéria de direito tributário. Hoje eu escolhi o 37º exame de ordem, onde nós vamos analisar aqui a questão que envolve a parte de peças processuais. O quadro se chama Descubra a Peça Judicial. Nós estamos fazendo isso já desde a aula de número 5. Então, na aula anterior eu fiz isso com vocês e hoje nessa aula nós vamos fazer novamente esse exercício de descobrir a peça cabível. Para que depois, uma vez já amadurecido isso na nossa mente, pessoal, essa parte prática, nós possamos depois saber como é que elabora cada uma das peças. Uma petição inicial, um recurso. Então, lá na frente vai ficar mais fácil. Primeiro, nós já tivemos as aulas teóricas e nós vamos ter outras aulas teóricas aqui no canal, como também estamos tendo essas aulas práticas de descobrir nas questões qual que é a peça judicial cabível, em que fase do processo está essa demanda que vamos analisar, para saber qual que é a peça que eu proponho, se é uma ação, se é um recurso, e aí depois nós possamos entender lá na frente como a gente monta estas peças para a segunda fase da OAB, tudo bem? Então nós vamos obedecer essa sequência aqui no canal. Primeiro tivemos as aulas teóricas e vamos continuar tendo. Depois nós estamos tendo aqui esse quadro de descobrir a peça judicial cabível no exercício que vamos analisar aqui de segunda fase. E nas próximas aulas vamos analisar como se molda uma petição inicial ou um recurso, quais são as peças que são requeridas, quais são no caso, os elementos que devem conter cada uma dessas peças. Tudo bem? Vamos analisar então aqui, pessoal, a questão de peça que caiu no 37º exame de ordem, organizado pela Banca FGV, nesse ano de 2023, no início desse ano, que caiu este exame. Vamos analisar, então. Vamos analisar essa questão, pessoal, com calma e descobrir qual que será uma medida cabível aqui para esse caso e depois, entendendo qual que é a peça cabível, nós vamos analisar o gabarito da FGV e entender qual o fundamento jurídico que foi apontado que vai ser necessário para que depois, quando a gente for montar as peças judiciais, nós possamos fundamentar cada uma delas com a devida requisição que a FGV faz. Então, o objetivo é, primeiro, descobrir a peça, depois, saber a sua fundamentação jurídica para que a gente possa, inclusive, grifar esses artigos no nosso VADMECUM, a fim de consultá-los na segunda fase, e terceiro, entender a formatação dessa peça na prática, para que fique depois, na hora da prova, mais fácil de elaborar cada uma delas, tudo bem? Vamos analisar então aqui com calma, pessoal, a questão. Vou ler com vocês aqui, vamos lá. João, residente e domiciliado no município Alfa, interior do estado Beta, não sendo sede de nenhuma vara de juizado especial, aderiu a um programa de incentivo à demissão voluntária, PDV, da empresa em que trabalhava. No momento da rescisão contratual, além do valor que recebia pela adesão de PDV, foi apurado que também lhe era devido o pagamento de férias proporcionais e o respectivo adicional. Ao receber os valores no dia 20 de dezembro de 2021, João verificou que fora retido na fonte Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, IRPF, incidente sobre todos os valores acima elencados, no caso, os benefícios que ele recebeu, bem como fora aplicado nova alíquota majorada desse imposto IRPF, instituído por lei federal, publicada 10 dias antes, no dia 10 de 12 de 2021. Passado um ano de tal retenção do imposto de renda da pessoa física, João consulta você, como advogado ou advogada, acerca da legalidade do da incidência do imposto sobre a renda. Está perguntando se isso é legal ou não. Sua resposta é que houve tributação indevida ao caso, de modo que João ou a contrata como advogado e advogada para tutelar seus interesses em juízo. Diante desse cenário, como advogado ou advogada, constituído ou constituída por João, redige a medida judicial adequada para condenar o ente federado, no caso a União, competente a restituir em espécie o tributo reputado indevido. Pessoal, olha que elementos interessantes que foi trazido aqui na prova, aqui nessa questão. Primeira coisa, João, ele rescindiu um contrato com uma empresa, lá no seu estado, estado Beta. Ele é domiciliado no município Alfa, fica no interior do estado Beta. Ele trabalhava numa empresa, só que aí ele pediu rescisão contratual, pediu demissão. Tudo bem.
Depois dessa demissão, ele começou a receber os seus direitos trabalhistas, férias proporcionais, adicionais e mais esse benefício que envolve o Programa de Demissão Voluntária, o PDV. Só que o Fisco Federal viu assim, ó, opa, o João está recebendo valores aí na sua conta bancária. O que eu vou fazer? Vou já incidir na fonte este imposto de renda sobre esses valores. Mas espera lá, esse valor não é renda, nem nenhum lucro. É uma indenização que ele está recebendo, inclusive é uma indenização trabalhista. Imposto de renda incide sobre indenização? Em regra, não. Então está tendo alguma ilegalidade, e João já percebeu isso. Aliás, você como advogado no final da questão já tinha dito isso. A questão já disse o seguinte, sua resposta é que houve tributação indevida no caso. Opa, tá ilegal isso daí. E como se isso não bastasse, até a questão disse que quando houve a incidência do imposto de renda sobre esses acréscimos, férias, o adicional e mais esse benefício do PDV, desse programa de demissão voluntário, aconteceu que houve uma incidência de uma alíquota de imposto de renda a maior, uma alíquota acima do que era devido na época, e que foi implantado por uma lei federal que foi publicada, claro, antes de ter recebido o benefício, no dia 10/12, só que ela já começou a valer já 10 dias depois. Está errado isso. Como é que uma lei de imposto de renda, que não é um imposto extrafiscal, já pode essa alíquota valer já no dia seguinte? Não, teria que esperar o exercício financeiro seguinte, o outro ano, no caso 2022. Se houve uma alteração no dia 10/12 de 2021, pelo menos deveria se esperar o ano seguinte, ou ao menos 90 dias. Mas já não poderia valer já 10 dias depois. Então já houve um desrespeito à anterioridade. O princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Espera lá, como é que houve uma alteração no dia 10/12, aumentando a alíquota de imposto de renda, e já incide 10 dias depois, no dia 20/12? Está errado isso, já não pode incidir no dia seguinte, há poucos dias seguintes. Tem que se esperar o período mínimo. Se não é anterioridade anual, se espera no menos 90 dias, anterioridade nonagesimal. Então houve um descumprimento deste princípio. Então, diante desse quadro que estamos analisando aqui, pessoal, João está inconformado. E você, como advogado, até a questão disse, está dizendo aqui que esse pagamento é indevido. Então, qual que é a medida judicial cabível? Qual que é a ação que é cabível para que você peça à União restituir esse valor que foi pago indevidamente? Então, ele quer a restituição de um valor que foi já pago. Ele está inconformado, por quê? Porque ele pagou um valor que ele não devia. Ele pagou um tributo que ele não estava devendo. Então ele não está questionando o tributo. Ele está questionando por que ele pagou indevidamente esse tributo. E ele quer o valor de volta. Qual que é a ação cabível? E por que eu já estou falando que é uma ação, pessoal? Porque aqui em nenhum momento a questão falou que ele está recorrendo de uma decisão. A questão não falou que João propôs uma demanda na esfera da primeira instância judicial e aí foi indeferida pelo juiz, aí ele está recorrendo, ele quer recorrer da decisão. Aqui nos fala de recurso. O João já quer propor uma demanda inicial. E o processo ele começa com o quê? Com uma petição inicial, com uma ação. Então aqui nós não estamos falando de recurso. A peça processual cabível a essa questão não é um recurso. Porque nós não estamos falando aqui, a questão não falou em nenhum momento que João propôs uma petição inicial na esfera federal e aí o juiz negou esse pedido e depois ele quer recorrer da decisão ao tribunal que está acima. Ele não está falando disso. A questão não está falando que João quer recorrer. A questão não está falando que ele já propôs uma demanda em primeira instância. Ele quer começar um pedido já na esfera judicial. Ele quer começar um processo. E como é que se começa um processo? Pela petição inicial. Então, a primeira coisa que você já tem que pensar aqui, quando você já fala que é uma peça processual, que é uma petição inicial, qual que é o artigo clássico de uma petição inicial? Artigo 319 do CPC. Pessoal, esse artigo é base para todo tipo de ação. Ação anulatória, declaratória, consignação em pagamento, qualquer tipo de petição que nós já estudamos na aula teórica aqui do canal. O artigo 319 tem que estar na ponta da língua de vocês. Artigo 319 do CPC é a estrutura que nós vamos precisar para montar o nosso pedido, a nossa petição inicial. Então, é uma ação que nós vamos fazer aqui. Mas qual que é o tipo de ação que eu proponho nesse caso? Se eu estou falando de um cliente que percebeu que pagou um valor que ele era indevido, qual que é a medida judicial cabível, que a questão até pergunta, redija a medida judicial adequada para condenar o ente federado, no caso aqui a União, porque é imposto de renda,
para condenar a União a restituir em espécie, em dinheiro, o tributo reputado indevido. Ele quer a restituição de um valor. É uma ação anulatória? Não, porque a ação anulatória ela quer desconstituir um tributo já lançado. Agora, é uma ação, porque na ação anulatória, eu proponho uma ação anulatória quando eu ainda não paguei o tributo. É uma ação declaratória? Não, porque o tributo já foi lançado, então aqui não é ação declaratória. Qual que é o tipo de ação? Lembra da ação, pessoal, que nós estudamos, que está prevista no artigo 165, inciso 1 do CTN? Vamos dar uma olhadinha nele? Eu estou aqui com o meu Vadmecum aqui no lado, embora vocês não estão me vendo aqui, só me ouvindo, mas deem uma olhada aí no CTN, coloque aí na internet ou no Vadmecum de vocês, artigo 165, inciso 1 do CTN. Vamos juntos ler? Artigo 165, inciso 1 do CTN diz o seguinte: o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvados o disposto no parágrafo 4º do artigo 162, nos seguintes casos: inciso 1º, cobrança ou pagamento espontâneo do tributo indevido ou maior do que devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais de fato gerador efetivamente ocorrido. Então, nós estamos falando de uma ação que eu estou propondo na esfera judicial para restituir, para pedir que o juiz federal restitua o valor que foi pago indevidamente pelo meu cliente João, que foi pago, inclusive, a maior. Então, nesse caso, qual que é a ação cabível? A ação de repetição de indébito tributário. Ação de repetição de indébito tributário. Vamos analisar o gabarito e entender como é que ele fundamentou a questão? Olha aí, gabarito. Ação de repetição de indébito tributário. A medida judicial cabível, segundo o gabarito oficial desse exame da OAB-FGV, a ação que nós temos que propor é uma ação de repetição de indébito tributário. A restituição daquilo que foi retido indevidamente é atendido pelo pedido de repetição de indébito, como nós acabamos de ler no artigo 165, inciso 1 do CTN. O artigo 165, ele traz 3 incisos, que trata das hipóteses de propositura de uma ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito é diferente, por exemplo, da ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é quando eu quero pagar e não estou conseguindo. A ação de repetição de indébito é quando eu já paguei, mas eu paguei o valor que eu não devia. Ou eu paguei o valor que eu não devia, ou eu paguei a mais do que eu estava devendo. Então, como é que eu vou pedir a restituição desse valor que eu paguei a mais, ou que eu paguei até duplicado? Ação de repetição de indébito tributário. É essa a fundamentação que é requerida. O artigo 65, inciso 1 do CTN. O gabarito continua dizendo: não cabe mandado de segurança, pois não é possível pedir em mandado de segurança a condenação à repetição de indébito em espécie. Sim, mandado de segurança é um remédio constitucional para garantir direito líquido e certo. Não se trata aqui nesse caso. Está pedindo a restituição de um valor pago a mais ou indevido. Então, é uma ação de repetição de indébito. A ação deve ser endereçada para quem? Se eu estou falando de uma ação que quer questionar um tributo pago na esfera federal, no caso, o imposto de renda, para onde eu vou endereçar essa ação? Para a vara federal. Para a vara federal da subseção do município Alfa, onde ele está domiciliado na seção judiciária do estado beta. E como é que eu vou saber isso? Pessoal, eu acabei de falar para vocês. Artigo 319 do CPC. O artigo 319 fala de todas as etapas que você tem que colocar numa petição inicial. E lá no início fala endereçamento. Para qual juiz eu vou endereçar a minha petição inicial? É juiz de primeira instância? Sim. Mas para qual esfera? Eu estou falando de um imposto federal? Sim, imposto de renda, no caso. Então, eu vou direcionar à Justiça Federal. Aí eu coloco vara federal da subseção do município Alfa. Por quê? Porque é o domicílio que a questão falou. É o domicílio do contribuinte João. Se ele mora no município Alfa, eu proponho na vara federal desse município, na seção judiciária do estado beta. Ok. Lá em cima, na petição inicial, eu coloco esse endereçamento. Agora, sempre é importante, pessoal, e o gabarito foi muito feliz em falar isso, a gente tem que também colocar na nossa petição inicial que nós estamos propondo esta petição no prazo exigido por lei, atendendo o requisito de tempestividade. Isso que quer dizer tempestividade?
que eu estou atendendo o prazo exigido em lei para propor a minha demanda. Então, acerca da tempestividade, continua o gabarito, acerca da tempestividade, o sujeito passivo possui 5 anos contados do pagamento ou da retenção a maior para pleitear a restituição. Isso está exigido pelo artigo 168, inciso 1 do CTN também. Pessoal, é como eu falei, não é só o Código de Processo Civil que vale para nós, o que vale também é o CTN, como estamos falando de uma peça de direito tributário, e o prazo é de 5 anos. O artigo 168, inciso 1 diz o seguinte, estou até aqui com o CTN aberto. 168 diz assim: o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de 5 anos, contados, inciso 1, numa das hipóteses, nas hipóteses do inciso 1 e 2 do artigo 165, como nós lemos, da data da extinção do crédito tributário. E qual que é das hipóteses de extinção de crédito tributário? Pagamento do tributo. A data do pagamento do tributo, nós já analisamos sobre isso quando a gente estudou, inclusive a aula teórica. A data do pagamento é a data em que eu vou contar o prazo de 5 anos para propor essa ação de repetição de débito. Porque se eu não propor nesse prazo de 5 anos, pessoal, sabe o que acontece? Prescrição do prazo. E aí eu perco meu direito para sempre de questionar o tributo. Paguei o tributo? Extingui a obrigação tributária? Ok. Se eu percebi que está indevido, paguei a mais ou paguei de maneira indevida, o que eu quero? Restituir o valor que eu paguei a mais ou que eu paguei indevido. Então, eu proponho uma ação de repetição de indébito, observando o prazo de 5 anos, que é previsto no artigo 168, inciso 1 do CTN. Tudo bem? Continuando, o gabarito diz assim: sobre o cabimento, o sujeito passivo tem direito à restituição total ou parcial do tributo quando houver cobrança do tributo indevido, como nós vimos no artigo 65, inciso 1 do CTN. O autor dessa demanda vai ser o João, que é o cliente que contratou você, advogado ou advogada que está me ouvindo. E a ré, ou seja, o réu do caso, será a União, / Fazenda Nacional. No caso, a Secretaria da Receita Federal do Brasil. A Secretaria da Receita Federal do Brasil é o órgão da União, que é chamado também de Fazenda Pública Nacional, Fazenda Pública Federal, ou Fazenda Nacional, que é o órgão da União que arrecada tributos. Então, vou propor a minha ação de repetição de indébito na Justiça Federal em face da União, em face da Secretaria da Receita Federal, ente federativo competente para instituir, no caso a União, o imposto de renda da pessoa física, que, inclusive, está previsto no artigo 153 da Constituição, que fala da competência dos tributos da União. O artigo 153 está lá previsto o imposto de renda. É o ente federativo competente para instituir imposto de renda da pessoa física, que recebeu os valores tributários indevidos. Os fatos devem ser descritos nos termos colocados pelo enunciado. Então, primeira coisa que a gente coloca numa petição, a gente vai ver isso lá na frente, o endereçamento. Depois, a qualificação. Depois, os fatos. Como que eu sei, professor? Gente, artigo 319 do CPC. Está lá no artigo, vamos ler então, o artigo 319 do CPC. Como é que eu vou decorar na prova a sequência de uma petição inicial? Gente, está tudo já esquematizado. Está tudo já previsto lá no Código de Processo Civil. E o artigo 319 tem que ser um dos artigos que tem que estar na nossa ponta da língua. Ele diz o seguinte, o 319 do CPC. Estou aqui com o meu vademecum, acompanha aí com vocês também, se vocês estiverem aí com a lei na mão. Vamos lá. A petição inicial indicará, primeiro, o juízo a que se dirige. Qual é o caso aqui? Eu vou dirigir à Justiça Federal, a Vara Federal da Subseção do Município Alfa, Seção Judiciária do Estado Beta. Ok. Depois vem a qualificação das partes. Nome, prenome, estado civil, existência de união estável, aí vem todas essas qualificações exigidas, tanto para o autor, que no caso é o João, e depois a ré, que é a União / Fazenda Nacional. Tudo bem. Terceiro é a parte dos fatos. O que aconteceu? O que aconteceu no meu processo? Como eu vou saber? Gente, o enunciado está dizendo. O que vocês vão fazer na parte dos fatos, que vem logo após a qualificação das partes? Transcrever o que está escrito na questão, que é o que nós vimos aqui nessa questão. Claro que vocês não vão copiar o que está aqui, mas vocês vão ler e vão escrever na palavra de vocês, resumir o que está escrito aqui com a palavra de vocês e colocar na parte dos fatos. Tudo bem? Então, logo após a parte da qualificação, vem os fatos. Depois, o inciso 3 do artigo
319 diz, logo após vem os fundamentos jurídicos do pedido, a parte do direito, né, da parte. No mérito ou a parte do direito, o gabarito diz o seguinte, o examinando deve ser capaz de identificar alguns requisitos aqui. Olha só, alguns pontos interessantes que a questão trouxe. Pessoal, olha o que ele fala aqui. Primeiro mérito que a gente pode trazer, porque na parte do mérito, que vem logo após os fatos, é aqui que eu tenho, pessoal, caprichar na fundamentação. Eu tenho que dizer, com base na lei e até nos entendimentos dos tribunais, no caso STJ, o que o meu cliente tem ou não direito. E aí, o que diz aqui? Vamos lá. O item 1 está dizendo assim, a indenização recebida pela adesão ao programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeito à incidência de imposto sobre a renda. O artigo 215 do STJ fala sobre isso. Quando vocês, pessoal, tiverem o vademecum de tributário de vocês, por isso que eu recomendei aqui no canal, vocês comprarem o vademecum de tributário, porque nesse vademecum vocês vão ter todas as súmulas que caem em segunda fase, do STF e do STJ. E o artigo, e a súmula, desculpa, 215, ela fala dessa hipótese. Olha lá, a súmula 215. Vamos ler aqui, pessoal, essa súmula. O que ela está dizendo para a gente? Ela diz assim, a indenização recebida pela adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita à incidência de imposto sobre a renda. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que estava sendo incidido o imposto de renda sobre indenização após a rescisão do trabalho? Gente, isso é proibido pela lei, inclusive pela lei trabalhista. Estes itens são imunes da incidência, são isentos da incidência deste imposto ou de qualquer outro imposto. Então, não poderia incidir imposto de renda. Existe essa isenção garantida, que é garantido pela súmula 215, e não apenas. A súmula 368 da mesma corte, do STJ, também comenta algo parecido. Aí o item 2 fala assim, são isentas do imposto sobre a renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Artigo súmula 386. Súmula 386 do Superior Tribunal de Justiça. Olha o que diz. São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e respectivo adicional. Então, não só o benefício de demissão voluntária, mas esses respectivos adicionais também são isentos deste imposto. Então, você viu que eu tenho que fundamentar não só com base na lei, mas também com base nas súmulas. E, pessoal, uma dica que eu falei para vocês. Para a segunda fase da OAB, comprem o vademecum de tributário, porque lá está resumido só as súmulas que vocês vão precisar do STF e do STJ, focados na área tributária. Não vão pegar todas as súmulas do STF e do STJ, que nos interessa aqui na área tributária. E essas súmulas, tanto a 215 a 386 do Superior Tribunal de Justiça, fala dessa possibilidade de não incidência do imposto sobre a renda nessas indenizações, porque são itens isentos de incidir. Isso, inclusive, está previsto também, se não me engano, no regulamento de imposto de renda, que também fala que nestes itens de indenização não se incide imposto de renda, não é fato gerador no imposto de renda. O item 3 aqui diz o seguinte, a nova alíquota majorada, lembra que eu falei para vocês? A nova alíquota majorada do imposto de renda da pessoa física, instituída por lei federal, foi instituída no dia 10/12/2021, de modo a não violar o princípio da anterioridade tributária, comentei com vocês, somente pode ser aplicada a fatos geradores a que ocorrem a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Então, no exercício financeiro seguinte, eu não poderia aplicar já 10 dias após. Porque o que acontece? O João, ele recebeu a incidência do imposto de renda no dia 20/12/2021, no mesmo ano em que começou a valer essa nova lei federal, ou seja, no mesmo exercício financeiro. Não pode. Então, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem entendimento jurisprudencial firme nesse sentido, em que deve-se respeitar a anterioridade tributária que é prevista, como muito bem apontou aqui o gabarito, o artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição Federal. Não se observou a anterioridade anual. E, por conta disso, esta lei que majorou a alíquota de imposto de renda é inconstitucional. E ele pagou um valor acima do devido. No caso, ele, na verdade, pagou um valor que nem devia, porque são itens isentos, né, conforme a decisão do STJ, e também, não somente, pagou a mais,
porque se aplicou uma alíquota acima do que era anteriormente prevista e também, não somente isso, aplicou uma alíquota no mesmo ano em que se foi alterada a lei federal. Então não podia, porque viola a Constituição, artigo 150, 3, a linha B, princípio da anterioridade anual. Nos pedidos que vem logo após a parte da fundamentação, se vocês olharem no artigo 319, está lá dizendo, depois da fundamentação, vem a parte dos pedidos. O que você quer na sua ação de repetição de indébito? Quais pedidos que você tem que elencar com a letra A, B, C e D? Quais são os pedidos que você tem que propor ali? Dos pedidos, deve o examinado, no caso vocês que estão fazendo a prova, requerer a procedência do pedido para condenar a União, Fazenda Nacional, né? A restituição total em espécie do valor atualizado, retido indevidamente, reconhecendo-se a não incidência do imposto sobre a renda. Que a União reconheça que não incide no imposto sobre a renda e que ela cobrou indevidamente esse valor. Deve-se formular também no pedido, como de praxe, o pedido da citação do réu, no caso da União, à produção de provas em direito admitidas, a indicação do endereço a quem receberá as intimações, condenação da parte ré em custas e honorários advocatícios, né, já que a demanda vai ficar sobre a custa da parte que perdeu, no caso a União, e a obtenção para a realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Lembra que eu falei para vocês? Está lá no artigo 319. Olha aqui, gente. Artigo 319 é o nosso manual. Está aqui. Ele lá no inciso 7º fala da audiência de conciliação ou mediação. A parte tem que propor se é possível levar essa matéria em audiência de conciliação ou mediação. Mas por se tratar de uma matéria tributária, por se tratar, portanto, de um direito público indisponível, então você pode dispensar, mas você tem que colocar a parte não quer participar de audiência de conciliação ou mediação com a parte, no caso, a União. Eu vou colocar aqui no CPC novamente, pessoal. Estou aqui com o meu VADMECUM. Enquanto isso, vocês acessem o artigo novamente 319. Eu perdi aqui nas minhas anotações. Novamente lá fala o que a gente tem que colocar na petição. Coloquem aí no VADMECUM de vocês. Eu coloco aqui no meu para a gente analisar em conjunto. Aqui. Ok. Então, nós temos inciso 1, o juiz a que se dirige, depois o nome das partes, ou a qualificação das partes. Inciso 3, do artigo 319, o fato e logo após o direito. Inciso 4, o pedido e as suas especificações, inclusive a questão daí que vocês colocam, se vocês querem, a possibilidade da audiência de conciliação ou mediação para a autocomposição da demanda, né? Agora, depois vocês vão colocar a parte final, né? Então, na parte dos pedidos, vocês vão colocar, primeiro, que a União deve restituir o valor devido, corrigido com juros e correção monetária, que o réu tenha, no caso a União, tenha prazo para se defender, e também que seja citado do processo que está sendo movido, e também a possibilidade ou não de audiência ou conciliação ou mediação. Ou, como muito bem citou aqui, ou menção à possibilidade de dispensa de tal audiência por se tratar de direito que não admite autocomposição. Lembra que o artigo, pessoal, 334 fala dessa possibilidade e envolve, por exemplo, o tributo. O tributo, o valor tributário é um direito público indisponível. Envolve um interesse público, e interesse público não pode ser objeto de autocomposição. Nós não estamos aqui falando da esfera de direito civil ou empresarial, que envolve direitos particulares, direitos de pessoas privadas. Nós estamos aqui falando de direito público, envolve crédito tributário. Então, nesse caso, você pode pedir a dispensa de audiência de conciliação ou mediação, com base no artigo 319, inciso 7º, porque o tributo em questão é um direito público indisponível e indivisível. Então, com base no artigo também 334, parágrafo 4º, inciso 2 do CPC, do mesmo código, é que você vai pedir a dispensa dessa audiência. E aí, no final, o artigo 319 diz que você pode pedir, né, a juntá-lo de provas aos autos do processo. E aí, no final, você tem que colocar a parte que envolve o nome do advogado, o número do OAB,
Aí vocês não vão colocar o número, é só colocar advogado OAB. Diante do disposto, segue prosseguimento. Embaixo você coloca o advogado, OAB, a data e o ano da peça. Então, por fim, deve-se indicar e respeitar as normas do fechamento da peça. No final, você vai ter que colocar a parte em que você fecha a peça processual. Tudo bem? Eu só queria, pessoal, consultar uma questão aqui com vocês na parte final da peça. Embora, como eu falei para vocês, no final, quando a gente for analisar as peças, vai ficar mais fácil a gente analisar como é que é a sequência dessa peça. Mas quando a gente for ver a estrutura de uma petição inicial e como todas elas seguem o mesmo rito do artigo 319, então depois de você colocar os pedidos, que é a parte já onde você coloca A, B, C e D, você tem que especificar os pedidos. Lá no final, você vai colocar a parte das provas, em que você pede a juntada das provas documentais aos autos do processo. E aí, no final, que você coloca o valor da causa. Não esqueçam de colocar o valor da causa. Não coloca o valor, tá? Só coloca 3 pontinhos. Dá-se a causa ao valor de RS, 3 pontinhos. Aí, embaixo, vocês colocam termos em que pede-se deferimento. E aí, depois, no final, você coloca local, data, apenas os nomes, não coloca o dia nem nada para não identificar a peça. Local, data, e no final, o advogado e o número da OAB. E aí vocês fecham a formatação básica de uma petição inicial, e é isso que eles pediram. Mas o mais importante aqui, pessoal, lá na frente a gente vai analisar como é que se estrutura uma petição inicial, e aí vocês vão entender para ficar mais fácil. Mas o objetivo aqui é vocês estudarem, entenderem a fundamentação que foi tratada aqui. Então, nós analisamos uma ação de repetição de indébito tributário quando eu quero um tributo, a restituição de um tributo que eu paguei a mais ou que eu paguei de maneira indevida. E aqui eu coloquei em verde as fundamentações que foram utilizadas no gabarito oficial desse 37º exame de ordem da OAB. Tudo bem? Pessoal, espero que tenha sido útil esse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Caso tenham ficado dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Eu uso mais o YouTube, pessoal, para me comunicar com os inscritos, mais até do que o e-mail. Mas se vocês quiserem mandar por e-mail, ou pelo Instagram, ou pelo LinkedIn, fiquem à vontade. Mas eu aviso vocês que o que eu mais olho todos os dias é a minha conta no YouTube. Então, se tiverem dúvidas dessa e das outras aulas, deixem aqui embaixo e eu vou respondendo vocês conforme a disponibilidade do tempo, tá bom? Peço que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e confiram as novidades aqui do canal, pessoal. Aqui nós estamos passando em etapas. Essa aula de hoje não visa estudar a estrutura de uma petição inicial. Visa apenas entender qual que é a peça cabível, identificar a peça e depois, quando a gente fizer isso com vários exercícios, vai ficar mais fácil para a gente entender como montar uma petição inicial ou como montar um recurso. Tudo bem? Vou tirar aqui os slides. Quem quiser esse material ou os outros materiais que eu passei nas outras aulas, me avise que eu encaminho para vocês por e-mail. Tudo bem? Deixo o e-mail aqui de vocês embaixo na descrição do vídeo, que eu repasso para vocês o material. Tudo bem? Bons estudos, pessoal. Treinem esses exercícios em casa. Façam exercícios também. Também analisem as aulas teóricas que tivemos no canal e vamos, aos poucos, aí nos preparar para a segunda fase da OAB em Direito Tributário. Bons estudos a todos, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!